aos alunos da Escola Antônio de Guerra. Nós vamos ver a segunda e terceira semana do PET 6 dos segundos anos. Algumas características importantes. O objetivo é fatores que afetam o equilíbrio. Nós vimos 3 fatores: temperatura, pressão e concentração. Hoje nós vamos ver sobre a concentração. Os fatores que afetam o equilíbrio. Cara estudante, nessa semana você vai estudar sobre as ações catalisadores e os tipos de catálise em uma reação química e o deslocamento do equilíbrio. A terminologia deslocamento do equilíbrio utilizada pelos químicos refere à situação de busca de uma nova condição de equilíbrio pelo favorecimento de um dos sentidos da reação. Se a alteração imposta favorecer a reação dos produtos, dizemos que o equilíbrio deve deslocar para a direita. Se, no entanto, a alteração favorecer a formação dos reagentes, dizemos que o equilíbrio se deslocará para a esquerda. Resumindo e reforçando o que foi estudado, podemos dizer que uma reação química reversível irá sempre buscar atingir um estado de equilíbrio em função das condições impostas pelo sistema. Aí, eu vim aqui e coloquei os 3 fatores que afetam o equilíbrio químico: temperatura, pressão e concentração. Os 2 primeiros nós vamos ver aqui agora. Nós vamos relembrar que uma reação reversível apresenta 2 setas. A e B se juntam, formam C e D. Seta 1 de cima é chamada reação direta. O C e D se juntam, a seta é apontada para cá e formam A e B. Essa é chamada reação inversa. E quando ele colocar o valor aqui de calor, o calor é ΔH, ele vai colocar aqui o ΔH maior que 0, positivo, né? Nós já vimos isso, que ΔH maior que 0 é positivo. Ou então, o ΔH será menor que 0, negativo. Quando ele colocar ΔH, ele está mexendo com a temperatura. Então, a temperatura é em função do ΔH. É o calor da reação. O calor recebe 2 nomes. Se o ΔH é positivo, a reação recebe o nome de endotérmica. Endo para dentro, termia, calor, ganha calor. Seta 2, a reação é inversa, então ΔH. A1, esse valor sempre será da 1. Como ele foi colocado positivo aqui, o A e B dando C e o D é da 1 e é o positivo. Se você quer achar outra, é o contrário. Então, você quer A e B dando C e D, o ΔH é positivo, então C e D se juntam para formar o A e B, será ΔH negativo. Então, a seta 1, a reação é chamada direta, o ΔH dela é positivo, maior que 0, a reação é endotérmica. A seta 2, ela tem que ser com ΔH negativo. Então, ela será chamada de exotérmica. Então, para a gente saber relacionar a temperatura, nós vamos olhar o ΔH. Ou ele é positivo ou ele é negativo. Se ele for colocado aqui negativo, ele também será da 1. Aquele ΔH que aparecer aqui, ele é da reação direta. O ΔH da reação inversa é ao contrário. Um é positivo e o outro é negativo. Um é maior que 0, o outro é menor que 0. Aí o aluno é obrigado a saber. Se você aumenta a temperatura nesse sistema, nessa reação, favorece a reação endotérmica. Quem que é favorecido? A seta 1. Se aumentou a temperatura nesse sistema, nessa reação, favorece a reação endotérmica. Endotérmica é para cá, é a ΔH é da 1, então é positivo. Se você diminui a temperatura, você tem que favorecer a reação exotérmica. Se a 1 é a positiva, a 2 é negativa. Negativa é exotérmica. Então, a gente, quando vai mexer com a temperatura, o aluno tem que saber ou aumenta ou diminui. Aumentou, aquela que for ΔH positivo. Diminuiu, for ΔH negativo. E se eu tivesse colocado ΔH negativo menor que 0? É da 1 também. Então, a 1 é exotérmica e a 2 seria positiva, é endotérmica. Dependendo do ΔH, ela é da 1, da reação direta. Aí, tem um segundo fator que nós já vimos, nós estamos revendo, ele chama pressão. A pressão está relacionada com esses números que estão aqui na frente. Tem um número 1 aqui, tem um número 3 aqui e tem um número 2 aqui. Esses números é o volume.
Então aqui nós temos 2 volumes. E aqui nós temos um volume com 3, 4 volumes. Então, desse lado, nós temos 4 volumes e desse lado nós temos 2. Ou 2 mol, quando você quer mexer com mol também, ou 2 mol e 4 mol. E o aluno é obrigado a saber. Se você aumenta a pressão, favorece o lado de menor volume. Quem que é menor volume? A seta 1 ou a seta 2? A seta 1 vai para lá, você favorece o 2. A seta 2, você favorece o 4. Então, quando você aumenta a pressão, favorece o lado de menor volume ou o lado de menor número de mol. Aumentou a pressão, o equilíbrio desloca, favorecendo a seta 1. Diminuiu a pressão, vai para o lado de maior volume. Quem que é maior volume? 4. Então, vai para cá, você favorece a seta 2. Então, tem uma diferença muito grande. Quando você mexe com calor, ΔH, você mexe com temperatura. Quando você mexe com volume, os números que estão na frente, isso aqui também é conhecido como mol de cada substância, ou o número de mol, você mexe com pressão. Outra coisa importante, o aluno é obrigado a saber, aumentou a temperatura, endotérmico, diminuiu, exotérmico. Aumentou a pressão, menor volume. Quem tiver menor volume. Diminuiu a pressão, maior volume. Então nós vamos para o terceiro, que é onde é que está relacionado. A segunda semana, que é concentração. Nós vamos ver aqui agora, nós vimos temperatura, nós vimos pressão, agora nós vamos ver concentração. O que é concentração? Quantidade de cada substância. Eu posso aumentar uma quantidade de CO2, eu posso aumentar a quantidade de água, eu posso aumentar a quantidade, isso aqui se chama ácido carbônico, H2CO3, ou eu posso diminuir ou retirar. Quando eu retiro ou diminuo a quantidade de uma substância, o equilíbrio pode ser deslocado para o lado oposto ou para o mesmo lado que a substância está. Se você aumenta qualquer dessas substâncias aqui, o equilíbrio desloca para o lado oposto, favorece a seta 1, a seta que aponta para o lado oposto. Agora, quando eu adiciono ou aumento, eu vou para o lado oposto. Quando eu retiro, se eu retiro aqui, não vou favorecer a seta 1, mas o mesmo lado, a seta que está apontando para mim. Se eu estou retirando, eu não posso ir para o lado oposto. Eu olho a seta que está apontando para mim, então é a seta 2. Se eu retiro a água, eu não vou para lá. A seta que está apontando para mim é 2. Se eu retiro o H2CO3, eu não vou para cá, que é a seta 2, é a seta que está apontando para mim. Então, quando eu aumento, lado oposto. Eu aumentei esse, eu venho para cá. Qual seta que está apontando para cá? A 2, favorece a 2. Eu aumentei esse, eu vou para lá. Qual seta que está apontando para lá? Seta 1. Eu aumentei aqui, qual seta? Seta 1. Então, o aluno é obrigado a saber. Retirada de uma certa quantidade de qualquer substância, desloca para o lado da substância retirada. Se eu retiro aqui, eu vou olhar qual das duas setas estão me favorecendo. Se eu retiro, eu não vou para lá. Eu fico quietinho, a seta que está apontando para mim é 2. Se eu retiro aqui, eu não vou para lá, a seta 2. Se eu retiro aqui, eu não vou para cá, que é a seta 2, a seta que está apontando para mim não. Aí, eu coloquei ali, ó. Retirada de uma certa quantidade de água. Eu vou tirar, vamos supor que eu tenho 1 mol aqui, eu quero passar para meio mol, ou eu tenho 18 gramas e eu quero passar para 9 gramas. Então, eu estou diminuindo, eu estou retirando uma certa quantidade. Então, eu vou favorecer a seta que está apontando para mim, que é a seta 2. Aí eu coloquei aqui, adicionar mais CO2. Se eu adiciono mais CO2 aqui, eu tenho 1 mol, ou eu tenho tantas gramas aqui. Eu quero aumentar a quantidade. Se eu aumentei a quantidade de alguém, eu vou para o lado oposto. Qual seta que está apontando para lá? Então, o equilíbrio favorece a seta 1. Pode ser que o equilíbrio pode ser colocado também, desloca da esquerda para a direita, quando eu aumento, e eu quero retirada. O equilíbrio desloca da direita para a esquerda também. Então, pode favorecer a seta ou colocar isso aí. Aí, aqui fala, é feita uma remoção de um dos participantes. Vamos agora imaginar uma solução que às vezes é preparada em casa. O bicarbonato de sódio, Na2CO3, é um sal que quando dissolvido em água, ele forma íons Na+, e HCO3-, segundo a equação que está aqui
O íon bicarbonato reage com a água, segundo a equação seguinte. HCO3 menos mais H2O dando H2CO3 mais OH menos. Aqui nós temos 4 substâncias. Qualquer delas que eu retirar, eu fico a seta apontando para o mesmo lado que eu estou retirando, igual aqui. E qualquer delas que eu aumentar, eu vou para o lado oposto. Então, o grande lance para saber concentração é isso. Quando eu aumento, o lado oposto. Vou para lá. Se aumentar esse, eu vou para cá. Se aumentar esse, eu vou para lá. Qual seta que está apontando para cá? Favoreça a seta 2. Qual seta está apontando para lá? Favoreça a seta 1. Ou da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Você já tomou água mineral com gás? Se não tomou, experimente. Você vai perceber que ela apresenta um sabor diferente, picante. Isso acontece porque a água gasosa é uma solução onde o principal soluto é o gás carbônico, ele aqui, dióxido de carbono ou gás carbônico, ele aqui. Nela temos o equilíbrio químico descrito na equação, é o equilíbrio químico descrito. CO2 mais H2O dando H2CO3. Quando sopramos no fundo de um recipiente com água, aumentamos a concentração de gás carbônico nesse líquido. Eu tenho um copo com água, se você soprar com canudo, você vai aumentar a quantidade de... Você está soltando dióxido de carbono para a solução. Então você está aumentando, no caso a água aqui, a substância pura, você está aumentando a água. Em decorrência, o gás carbono vai reagir com a água, produzindo mais ácido carbônico. Lembrando que ácido começa com H, a gente aprende lá no primeiro ano. Esse é o ácido carbônico. Dizemos que o equilíbrio se desloca para a direita, se está soprando e aumentando aqui, então o equilíbrio vai para lá. Favorece a seta 1. Dizemos que o equilíbrio desloca para a direita, isto é, a alteração do equilíbrio está favorecendo a formação do produto, que é o produto de lá de cá e o reagente está lá de cá. Esses dois aqui são o reagente, aqui é o produto da seta 1. Esse aqui é o reagente da seta 2, e esses dois são o produto da seta 2. Dizemos que o equilíbrio se desloca para a direita, isto é, a alteração do equilíbrio está favorecendo a formação dos produtos. Às vezes, aumentamos o tamanho de uma das setas, indicando o sentido para qual a reação é deslocada para compensar. Ou então, favorece a seta 1, favorece a seta 2, também poderia ser colocado. Quando se adiciona o dióxido de carbono na reação, ocorre a formação de ácido carbônico na solução, aumentando sua concentração, aumenta a quantidade de H2CO3. Esse aumento de concentração favorece o sentido inverso da reação, consumindo íons OH- e formando íon bicarbonato, consequentemente, a solução perderá sua cor. Se eu diminuo a quantidade aqui, eu não vou favorecer o lado de cá, eu vou favorecer ele mesmo. Para fixar o conhecimento, um exemplo de equilíbrio que é afetado pela variação é o transporte do oxigênio no sangue pela hemoglobina. Aqui fala, tem gente que passa mal em altas altitudes, nas alturas, né, em lugares de pressão muito alta. Consiste na deficiência da quantidade de oxigênio nela, aos tecidos do corpo, e seus sintomas são dor de cabeça, náusea, fadiga. O cara vai aqui para a Bolívia, aqui nós estamos a 760 milímetros de mercúrio. Chega lá, a pressão é muito mais alta, então o cara vai passar mal, porque ele está acostumado a uma pressão mais baixa e a pressão mais alta. Acontece devido à menor concentração de oxigênio no sangue, como consequência da menor concentração de oxigênio no ar. No sangue, a reação do oxigênio com a molécula de hemoglobina é HB, o oxigênio é O2 e a oxihemoglobina HbO2. Influência da adição e remoção do participante na reação. Pesquisa aponta que os habitantes das cidades altas, como Cidade do México, Bogotá, acima de 2.235 metros ao nível do mar, e La Paz, acima de 3.630 ao nível do mar, chegam a ter 50% a mais de hemoglobina no sangue do que aqueles que moram ao nível do mar. Atletas de regiões de menor altitude sofrem quando chegam a esses locais. Dá para imaginar o equilíbrio que possa influenciar no resultado de um jogo de futebol. O corpo, sem dúvida, tenta reagir produzindo mais hemoglobina. Esse processo, porém, é lento e somente se conclui depois de várias semanas de ambientação. Você tem que estar no local durante uma semana, 2 semanas, se ambientar para você absorver mais hemoglobina e mais oxigênio no sangue.
Efeito de catalisadores. O catalisador, a função dele é acelerar uma reação. Ele não participa da reação. Os catalisadores são substâncias adicionadas a uma reação que, ao final, são reconstituídas e, portanto, não participam da reação. Porém, eles possuem a capacidade de aumentar a velocidade de uma reação. Isso ocorre porque os catalisadores modificam o mecanismo das reações e diminuem a energia de ativação. Eu já vi isso lá atrás. Diminui, isso é, a energia mínima necessária para que uma reação ocorra. Chama energia de ativação. Nós vamos partir para as atividades agora. Vamos comentar as atividades aqui. Algumas coisas interessantes que tem. Nós vamos ver essas atividades aqui. Existe uma metodologia muito boa, que é aquela que a gente discute sobre as atividades, vê as resoluções e depois refaz as resoluções para fomentar, para adquirir uma certa conhecimento, que a gente tem coisas que a gente... eu não lembro, então é bom fazer isso. Um dos experimentos comuns é o número 1. Realizado atualmente é o refrigerante Coca Zero, açúcar com bala de menta, que provoca um jato explosivo de gás carbônico, CO2 e líquido. Provoca o líquido, pode ser a água, né, que está misturada lá. Provoca isso aí. A respeito desse assunto e sobre o equilíbrio químico, considere as proposições abaixo. Primeira, o gás carbônico forma um agrupamento de bolhas na superfície da bala da menta, que é porosa, liberando um jato de líquido e gás. Essa alternativa está correta, porque há uma formação do agrupamento de bolhas sim na superfície da bala. Então, o item número 1 está correto. Aqui nós temos o número 1, verdadeiro. Número 2, usando um refrigerante a temperatura ambiente, temperatura que nós estamos aqui em torno de 28, 27 ou 30 graus, ou menos um pouquinho, ocorre maior solubilidade do gás carbônico no líquido, liberando um jato mais potente. É o contrário, aí é menor a solubilidade. Quanto maior a temperatura, maior a solubilidade. Quanto menor a temperatura, menor a solubilidade. Né? Então, o número 2 aqui é falsa. A número 3, são 3 itens. A liberação de gás desloca o equilíbrio no sentido de minimizar essa perturbação do sistema, favorecendo a produção de mais gás carbônico. Está correto, né? Eu preciso produzir o CO2, a liberação de gás desloca o equilíbrio no sentido de minimizar essa perturbação do sistema, favorecendo a produção de mais gás carbônico. Então, a 3 está correta. Então, nós temos no exercício número 1, o correto 1 e o 3. Alternativa, letra E. CO2 mais água dá H2, CO3. Nós já vimos a reação dela ali. Se eu aumento, eu vou para o lado ao contrário. Né? Esse é o exercício número 1. O exercício número 2, no corpo humano, o transporte de oxigênio é feito por uma proteína chamada hemoglobina. Hemoglobina é HB. Cada molécula de hemoglobina contém 4 átomos de ferro. O transporte de oxigênio dos pulmões para os tecidos envolve o equilíbrio hemoglobina mais oxigênio, dando oxemoglobina, σ1 de cima do pulmão. E a oxemoglobina para a hemoglobina e o O2 para o tecido σ2. Aí ele quer saber, mesmo um atleta bem treinado tem seu rendimento físico muito diminuído quando vai competir em locais, nós vimos aí, de altitude muito elevadas. Por quê? Do que está habituado. Ele sai daqui e vai lá para a Bolívia. Ele está numa pressão menor e vai para uma onde com a pressão é maior. Após cerca de 2 semanas de treinamento,
na nova altitude, o rendimento do atleta retorna ao normal, porque ele aclimatou naquela temperatura, naquela altitude, a pressão dele. Explique, em termos químicos, por que o rendimento físico inicial do atleta diminui na altitude mais elevada. Ele tem menor quantidade de oxigênio, ele tem pouca oxigenação dos tecidos. Por quê? Porque a altitude faz com que ele precise de muito oxigênio. E ele está numa altitude e aqui numa altitude menor, a 760 milímetros de mercúrio. Ele não está acostumado com 3.000 metros, 2.000 metros. Então é por isso. Por quê? Menor quantidade de oxigênio e pouca oxigenação dos tecidos. Letra B. Explique por que após o período de adaptação o rendimento do atleta retorna ao normal. O que ocorre com as reservas naturais de ferro do organismo em consequência da adaptação? Ele ficou 2 semanas lá. O que aconteceu com ele? Ele vai produzir mais hemoglobina, que contém ferro, e o equilíbrio desloca para a direita. Ele vai produzir mais hemoglobina. É por isso que produz mais hemoglobina, mais ferro no organismo. O exercício número 3. Considere as seguintes afirmações relativas às reações químicas em que não haja variação de temperatura e pressão. Uma reação química realizada com a adição de um catalisador é denominada heterogênea. Isso é, se existir uma superfície de contato visível entre os reagentes e o catalisador. O catalisador participa da reação. Está correto. Número 3. A 2. A ordem de qualquer reação química em relação à concentração do catalisador é 0. Não. Toda ordem com o catalisador é diferente de 0. Então está errado. Número 3. A constante de equilíbrio de uma reação química realizada com a adição de um catalisador tem valor numérico maior do que a reação não catalisada. Está errado. A 4. A lei da velocidade de uma reação química realizada com a adição de um catalisador, mantida constante as concentrações de demais reagentes, é igual àquela da mesma reação não catalisada. Também está errada. E um dos produtos da reação química pode ser o catalisador desta mesma reação. É chamada autocatálise, está correta. Então a alternativa correta é 1 e 5. O exercício número 3. O exercício número 4, ele colocou uma reação química CA3, PO4, parênteses 3, OH mais H2O, 2 setas, uma para a direita e outra para a esquerda, dando 5 de CA2+, 3 de PO4, 3 menos e mais OH menos. Aqui está colocado um G, um sólido, um líquido, é sólido, líquido, gasoso, aquoso, dissolvido em água. Aí ele colocou uma figurinha, uma chave aqui. A esse respeito, observe a tira de quadrinhos e responda as questões propostas. Nós estamos vendo que tem um bichinho tentando furar o dente aqui nas 3 primeiras. Que é característica dos dentes da Mônica, o autor quis destacar no 3º quadro da tira. Esses dentes ele não conseguiu furar porque eles estão mineralizados. Eles apresentam uma grande quantidade de, isso aqui chama fosfato básico de cálcio, CA5PO4H. Quando tem grande quantidade disso, não tem íons formados, os dentes estão mineralizados e não vai acontecer com que o bichinho consiga furar o dente e causar cárie. O que provoca, letra B, o que provoca cárie dentária? Nos 3 primeiros quadros da tira, que micro-organismo é representado? Os íons fluoretos, a desmineralização do sal, formando íons em ácidos orgânicos e bactérias, pode causar a cárie. Então, a letra B, a não mineralização, ou seja, formando os íons, se o equilíbrio é deslocado para o lado dos íons, então vai ocorrendo desmineralização do sal, formando ácidos orgânicos que vão interferir no dente, vai cariar o dente e vai causar cárie. Letra C.
Para a conservação dos dentes, que íons devem estar presentes no creme dental? Todo mundo sabe que o creme dental apresenta íons, fluoreto. Íons, fluoreto, F-. Então, a letra C, os íons fluoretos e a água que apresenta flúor também, fluoretadas, também são muito boas. Para a conservação dos dentes, que íons deve estar presente no creme dental? Íons fluoretos. Letra D, que cuidados são necessários para evitar problemas bucais? Primeiro, boa higiene bucal. Segunda, pasta dental com flúor. Terceiro, redução do consumo de alimentos com muito açúcar, para evitar que causam a cárie. Está aí o número 4. E o número 5, nós temos um equilíbrio, nitrogênio gasoso, oxigênio gasoso e dando monóxido de nitrogênio gasoso. Aqui é seta 1, que eu já falei, aqui é seta 2. Aí nós vamos descobrir que tem 5 alternativas aqui. O nitrogênio reage com o oxigênio, produzindo monóxido de nitrogênio, um poluente atmosférico. Isso aqui é um poluente. De acordo com essa equação, para diminuir a quantidade desse poluente. Então eu não posso ir para lá de jeito nenhum. Se eu for para lá e aumentar aqui, eu vou aumentar o poluente. Letra A. Aumentar a temperatura. Quando eu aumento a temperatura, eu favoreço a reação exotérmica. Então, se eu aumentar a temperatura, eu vou favorecer a 1, ΔH dá 1, eu estou aumentando a quantidade de poluente, então não pode ser ela. Para diminuir a quantidade desse poluente, aumentei a temperatura, seta 1, porque ela, ΔH é positiva e endotérmica, então eu vou aumentar o poluente, então não é essa. Letra C. Eu pulei, fui na letra C, aumentar a pressão. Por quê? Aqui tem 2 volumes, aqui não tem nenhum, é um volume, e aqui não tem, aqui também tem 2 volumes. Os volumes são iguais, 2 e 2. Quando os volumes são diferentes, o equilíbrio desloca. Quando são iguais, não desloca. Então não pode ser. Letra D, adicionar oxigênio. Se eu aumentar a quantidade disso aqui, adicionar, eu vou para lá também. Eu vou aumentar o poluente também, não pode ser. Adicionar catalisador. O catalisador não interfere, não desloca o equilíbrio. Sobrou a letra B. Diminuir a temperatura. Opa. Se eu diminuo a temperatura, eu vou para a reação exotérmica. A1 é esse valor. A1, ΔH maior que 0, é endotérmica. A2 é daqui para cá. Se A1 é ΔH positivo, A2 é ΔH negativo. Então a resposta está na diminuição da temperatura, letra D de dado. Eu não quero aumentar o poluente, então eu tenho que vir por lá de cá. Se eu aumento a temperatura, eu favoreço esse aqui, que é da 1. Se eu diminuo a temperatura, eu favoreço de cá, que é ao contrário, negativo. Está aí a segunda semana. Nós vamos ver a terceira semana. Espero que vocês tenham prestado atenção. Refaçam esses exercícios. Tem algumas coisas, alguns conhecimentos aí que são complicados, sim. Tem outras coisas que o aluno, a absorção é mais rápida, tem conhecimentos que ele tem e tem conhecimentos que nós vamos absorver e vamos precisar agora para a terceira semana.